Falando de Cruzeiro agora aqui no nosso programa, para a alegria do meu amigo André Chalabi e da Nação Azul Celeste de Caratinga e de toda a nossa região. Meu amigo Raniel, lá do Laércio, o irmão dele, o Serginho, o Cláudio, o próprio Laércio, a família Azul Celeste, feliz, né, com o triunfo celeste, com a campanha brilhante do Cruzeiro em mais uma edição do Campeonato Brasileiro. Aliás, por falar em campanha brilhante, o Cruzeiro é o time a abrir 7 pontos de vantagem mais cedo em toda a era dos pontos corridos. A gente vai ver alguns gols aí de jogos do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, campeão simbólico do primeiro turno, time celeste então disparou na liderança do Brasileirão. O campeão simbólico do primeiro turno, com 2 rodadas de antecedência, o Cruzeiro é responsável por desequilibrar o Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre Goiás e derrotas de Internacional e Corinthians, o time celeste abriu 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, São Paulo, após a 17ª rodada. Nunca uma equipe atingiu essa vantagem tão cedo em toda a era dos pontos corridos. O mais cedo que algum time havia estabelecido 7 pontos de vantagem havia sido na 22ª rodada. Isso aconteceu na campanha do tricampeonato nacional do próprio Cruzeiro em 2013, quando o segundo colocado era o Botafogo. Ou seja, a equipe bate recorde atrás de recorde e realmente impressiona, né? Esses números que são cada vez mais positivos a favor da equipe celeste no Brasileiro de 2014. Quer dizer, o 2013 já foi brilhante, vitorioso e excepcional no que diz respeito à competição do Campeonato Brasileiro, né? O 2014 está sendo ainda melhor. Se tratando com 20 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, realmente está sendo um recorde, quebrando recorde. Agora, em 2013, que era 24 clubes, o Cruzeiro atingiu um recorde até hoje que dificilmente vai ser batido. Bom, se tratando de Cruzeiro, e nosso garçom aí... 2013 não eram 24 clubes, 2013... 2003. Não, mas eu falei 2013. Não, pois é, se tratando de 2013 ano passado. Os números do Cruzeiro esse ano são superiores aos do ano passado, que já eram bons. É porque você não... Eu falei realmente que ano passado para cá, esse ano está batendo. Perfeito. Mas em 2013 ele fez 100 mas com mais clubes, né? Com 24 eram 24 clubes. participantes. Exatamente. E agora são 20. Se tratando do Cruzeiro, no caminho ainda, né? Como disse ontem, com 2 pés no chão e, claro, com os garçons Everton Ribeiro, né? Vem jogando aquele espaço ali, milimétrico ali. A prova disso foi contra o Goiás. Vamos falar já aqui. Certo? E outra coisa, Léo, foi bom você tocar o assunto do Cruzeiro, porque é o seguinte, a gente que comenta o esporte do dia a dia, a gente tem que procurar saber as notícias a nível nacional nos canais esportivos. Ontem, assistindo no canal esportivo, rapidinho, 5 nomes consagrados no meio esportivo aí, com uma certa bagagem já de experiência do futebol, lamentaram o erro, tá? Todo sim foi unânime, lamentaram o erro do pênalti marcado em cima do jogador do Goiás. Então, eu falei que ontem que seria um pênalti duvidoso, e esses 5 nomes aí do futebol esportivo, do comentarista esportivo, falar que não foi pênalti. Então, é o 6º erro que faz de arbitragem contra o Cruzeiro. Mas é interpretativo, né? O Dedé, ele levou o braço, né? A mão boa no ombro do jogador. E ali mas você pega os 5 cabeças hoje, se você me permite, 5 cabeças hoje, que é comentarista esportivo hoje, de peso hoje, na televisão brasileira, e fala que não foi pênalti, você tem que, pelo menos, dar uma margem. Eu vi outros... Então, eu vou entrar nessa conversa aí. Eu vi outros dizerem que foi. Quer dizer, se um comentarista viu que foi e o outro viu que não foi, o árbitro também pode optar pela opção A ou pela opção B, dependendo da visão do juiz. Só que o comentarista estava em casa. E o juiz estava a metros do lance. Eu vi o lance aí por várias vezes, né? E para mim é claro o empurrão do Dedé ali no ombro do jogador de Goiás. Né? O cara se julgou mas também, isso é questão de interpretação. E o cara tem uma bagagem. Mas eu acho que não compensa ficar chorando por causa desse lance. Porque a bola não entrou e a gente está falando dos números favoráveis do Cruzeiro. Estou falando que são opiniões que se comentam, né? Eu não vim aqui para omitir opinião de comentarista bom ou ruim de televisão nenhum no Brasil, porque se for para isso, melhor nós ir embora para casa, você põe o comentário deles aqui. O pessoal está ali para ver o nosso comentário, é a nossa opinião. A minha opinião, a sua e a do Léo. Claro. Nós não temos que repercutir aqui a opinião lá do outro, porque o outro está lá na outra, não. A opinião deles é deles, a nossa é a nossa. A opinião nós também somos imprensa nacional. A imprensa nacional. Aqui também nós não estamos sendo vistos no Rio de Janeiro. A imprensa nacional. O que eu quero dizer destacou que é o 6º nacional e internacional. Se for para mim falar aqui no programa o que o jornalista falou lá no outro canal, então é melhor eu ficar em casa
ele coloca aqui a gravação do outro jornalista, porque quem está lá tá para ouvir a nossa opinião. Então evita, Jorge, a sua opinião, por favor. Não, eu quero fazer um comentário aqui, porque o André, ele está muito preocupado quando você se refere aqui em fora, né? Em off, como eu vou falar, não é em off, né? Fora do programa, nos bastidores, o Léo fala que o Cruzeiro já é campeão, o André... Não, e no programa também. Eu sou humilde mesmo. Não é por humildade, não. É assim. questão de prudência, né? Não é questão... Porque cruzeirense não é humilde, não. Vem com esse papo de humildade. Tem uns 10%. Cruzeirense, até quando você vai elogiar o Cruzeiro, eles apelam com a gente. Eles não gostam nem de elogio. Certo? Eu quero comentar aqui o seguinte. É o dever nosso emitir a nossa opinião. Vocês estão secando tudo aí. Em que pese o Cruzeiro está fazendo uma boa campanha, realmente, o Cruzeiro é o favorito para conquistar o título, a gente sabe disso, mas no segundo turno, Léo, muita coisa pode mudar. O que pode acontecer? Uma questão de uma análise lógica, André. O Cruzeiro vai encerrar agora o primeiro turno jogando com todas as equipes que ele irá jogar no segundo turno. Automaticamente, essas equipes que jogaram o Cruzeiro está apresentando, é o único time no Brasil que está apresentando um futebol bonito, um futebol que compete e que agrada. Competitivo Depois e vistoso, ele tem o né? Fluminense que está tentando aí imitar o São Paulo querendo chegar agora. Inter, né? Corinthians, aí vai. Não, Corinthians não. Corinthians é tranquilo. É Cruzeiro, veio o Fluminense aí com um percentual bem abaixo do Cruzeiro. O Corinthians pode ser Depois produtivo, o São Paulo né? que está Não querendo é organizar ainda. Então o que acontece é o seguinte, o Cruzeiro vai jogar novamente com essas equipes. As equipes automaticamente já jogou com o Cruzeiro, vai estudar essa forma de jogar do Cruzeiro. Vai dificultar mais para o Cruzeiro no segundo turno. É lógico que o Cruzeiro é o favorito, ele vai jogar com mais tranquilidade, porque ele tem uma gordurazinha acumulada, né? Para queimar nesse segundo turno. Mas eu entendo essa prudência do André de que o Cruzeiro ainda não é campeão, porque vai ser uma caça ao líder, o tempo todo uma caça ao líder. Então, vamos devagar com esse andor aí, porque o Santos costuma ser de barro, né? E se esse andor cair, o barro não vai aguentar a mesma pressão. Então, o meu pensamento é esse, entendendo? Espero não estar te ofendendo, porque o cruzeirense, até na hora que você faz algum elogio, ele apela, ele acha que ele é o mais, aí eu calo, né? Por falar em mais, né, o Everton Ribeiro é o maior garçom do Campeonato Brasileiro. O Everton Ribeiro, inclusive, foi convocado pelo Dunga na última semana. A gente vai ver aí o lance do Cruzeiro contra o Goiás, que resultou no gol da Raposa no confronto último domingo, né? E que foi com o passe do Everton Ribeiro para o gol do Marcelo Moreno nessa vitória celeste sobre o Esmeraldino, né? Você já citou aqui, inclusive no início do bloco, né? O Everton Ribeiro deixou o Paulo Henrique Gans para trás e se isolou mais uma vez no ranking de assistências do Brasileirão. Foi o 8º passe para o gol do jogador, que é o principal garçom do Brasil desde o ano passado. Esse é o 2º ano consecutivo, portanto, que Everton Ribeiro lidera o ranking de passes para gol no Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, ele terminou na primeira colocação com 11 assistências, superando nomes de peso, como o Sidorf D'Alessandro e até o Rafael Sobis. O Sidorf estava aqui ano passado ainda, para quem não se recorda. Nessa temporada, o jogador tem mostrado ainda mais precisão nos passes, pois já alcançou 8 assistências em 14 jogos do Brasileiro, uma média de 0,57 por partida. Já em 2013, serviu os companheiros 11 vezes em 35 jogos, um aproveitamento de 0,31 por duelo. Então o aproveitamento desse ano é quase o dobro. São 18 passes para gol nessa temporada, contra 15 em todo o ano passado. Quer dizer, o Everton Ribeiro é o garçom, é o verdadeiro garçom do Cruzeiro e do futebol brasileiro nesse momento, justificando aí a sua convocação para a seleção brasileira com essas boas atuações e com esse camisa 10 que a gente tanto cobra, né? Espera, né? Em tese, para estar aí subsidiando, para estar fornecendo bolas para os atacantes mandarem para as redes. Lá no Cruzeiro tem funcionado o Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, o Dagoberto, até os zagueiros, né? O Dedé, enfim. Bruno Rodrigues está machucado, mas também estou fazendo gol aí. As assistências têm funcionado e isso tem ajudado para a boa campanha. Com todo o mérito, com todo reconhecimento ao Everton Ribeiro, indiscutivelmente já merecia essa vaga na seleção desde o ano passado, né? Que a vista grossa do senhor Filipão fechou os olhos para o Everton Ribeiro, para o Ricardo Goulart, para o Tardelli. Espera-se agora que ele chegue na seleção brasileira, como eu já falei outra vez, mostra o seu futebol, né? Para nós cruzeirenses é uma pena que
rapidinho já vai para o exterior. Mas pelo Brasil vale a pena, porque quanto mais brilhar e quanto mais for convocado, aí a transferência é inevitável, né? A vitrine da seleção brasileira é uma grande vitrine. Paga o cinquentinho. E o Cruzeiro também tem uma tendência de comercializar atleta, né? Se a proposta for boa, vai embora mesmo. Com certeza. Jorginho. É uma necessidade, né, que a gente tem que dizer, não é só do Cruzeiro. Qualquer time hoje, qualquer clube do futebol brasileiro, ele tem essa necessidade de vender 1 a 2 jogadores por ano, que é justamente para cobrir, né, os rombos do caixa, né? Porque é difícil manter o futebol só com patrocinador e renda. O jogador quer né? sair mesmo, né, Jorge? E o jogador recebe uma proposta maior da Europa, os clubes aqui não aguentam, né, cobrir essa proposta, então tem que liberar mesmo. E a expectativa é de que o Everton Ribeiro, assim como o Tardelli, o Ricardo Goulart, esses 3 jogadores do futebol mineiro, venha para a seleção com a mesma tranquilidade que eles jogam aqui nos times, que eles joguem na seleção. Eu acredito que o Dunga vai dar essa tranquilidade para eles, porque as entrevistas que eu tenho visto com o Dunga, ele quer jogador criativo, jogador que tem drible. Então vai ser importante, sim, eles terem essa tranquilidade para jogar na seleção e a gente, né, buscar aquilo que a gente espera a nível de seleção brasileira, que é apagar de vez esse grande vexame que ficou aí, né, nesse ano de 2014. Conseguir colocar o jogador, né, na posição que ele joga no clube, na seleção brasileira, eu acho que tem tudo para dar certo. Mas eu ainda acho o meio de campo de marcação nosso pobre ainda. Vai dificultar muito os atacantes. Entendeu? Eu acho que o nosso meio de campo de marcação ainda pobre ainda. O grande desafio é extrair do atleta o máximo que ele pode render, né? O que é feito no clube e tentar fazer na seleção, né? E esse é o desafio para o nosso bom e velho Dunga. Ricardo Goulart, por que está se aparecendo no Cruzeiro também? Por quê? Rapidinho. O Marcelo Moreno cai pelas pontas, o William, ou então, no caso, o Dagoberto, cai para outra, o Marcelo Goulart vem de trás e faz o terceiro atacante. Ricardo Goulart, perdão. Então, é isso que eu espero que faça na seleção brasileira. Chegou lá, vai marcar, acabou. Vamos fazer, então, mais uma pausa. Na sequência, o destaque será o Clube Atlético Mineiro e o Diego Tardelli, que é ajudar o Atlético a mudar de sorte na Copa do Brasil. O retrospecto do Atlético na Copa do Brasil não é dos melhores, né? A gente sabe. E o Tardelli quer mudar essa história do Galo na competição. Mas você vai saber por quê daqui a pouco, depois do intervalo. E o Jô está passando por uma dificuldade, né? O atleta do Atlético enfrenta um jejum que já ultrapassa os 1.500 minutos, né? Inclusive, ele tem a vaga ameaçada no time do Galo, inclusive não só ele, como o André, que também não vem tendo boas atuações. Você vai ter todos os detalhes sobre o Galo na sequência depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Até já.